Essas pessoas anistiadas, na cabeça dele e de vários aliados dele, é que essas pessoas anistiadas se tornariam pessoas que atrairiam muito voto para a direita. Vou contar minha teoria para você. O presidente Lula decidiu vetar integralmente o projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. O veto, que já era dado como certo, guarde isso, desde a aprovação do texto no Congresso, foi anunciado por Lula justamente no evento que marcou os 3 anos dos atos de vandalismo em Brasília, que você acabou de ver no videozinho que eu trouxe para você. Lula falou, em seu discurso, Lula falou, a data pode ser considerada o dia da vitória da democracia brasileira. Só falta dizer que Alexandre de Moraes é o maior herói da resistência e da democracia, ou da resistência da própria democracia. Vamos ouvir esse trecho do discurso do Dilma desinelegibilizado. Democracia, ela é a arte do impossível e ela é a arte da competência, da convivência democrática na diversidade. 8 de janeiro está marcado pela história como o dia da vitória da nossa democracia. Vitória sobre os que tentaram tomar o poder pela força, desprezando a vontade popular expressa nas ruas. O Brasil e o povo brasileiro venceu. Democracia não é uma conquista inabalável. Ela será sempre uma obra em construção, sujeita ao permanente assédio de velhos e novos candidatos a ditadores. Por isso, a democracia precisa ser zelada com carinho e defendida com unhas e dentes, dia após dia. Requer a participação efetiva da sociedade nas decisões de governo. A verdadeira democracia exige a construção de um país cada vez mais justo e menos desigual, com mais direitos e menos privilégios. Ela é também o direito de dizer não. Viva a democracia brasileira! Nojento. Quem aguenta aí? Vocês estão rindo. Tivemos que aguentar, Julie. Não posso falar isso, não? Não, já falou, tá tudo certo. Não, gente, vamos lá. Hoje, meu querido amigo Serrão falou uma coisa que eu fiquei pensando e eu achei toda a razão. Você imagina se esse senhor intragável tivesse dado perdão para todas essas vítimas inocentes, porque são vítimas inocentes, tivesse feito nada dessa pataquada, ele ia virar o herói do Brasil, você está entendendo? Mas esse cara tem tanto ódio, ele tem tanta revolta, ele tem tanta raiva de quem ele não consegue comprar, que ele está querendo... Olha o que ele fez hoje. Gente, isso é... Você vê a filha do Clezão, você vê todo mundo que está sofrendo essa injustiça, e esse cara tem coragem de fazer uma pataquada dessa. Que democracia! Mas era esperado. E eu vou te provar que talvez o Serrão não esteja tão certo quanto todos nós pensávamos. O gesto de Lula, que vetou a dosimetria, é avaliado por aliados como passível de virar um novo motivo de desgaste entre o governo e o Congresso, em um momento no qual o petista busca fortalecer a relação com os parlamentares. Alguns desses aliados de Lula, inclusive, chegaram a aconselhar que o presidente não vetasse a dosimetria neste momento. Aliás, os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, não participaram da chamada cerimônia em defesa da democracia. Essa ausência reforça o desgaste de Lula com o legislativo. E aí, será que nós vamos ter outro tipo de ação logo na sequência? Com o veto de Lula à dosimetria, a cúpula do governo avalia que, caso o Congresso derrube o veto, o texto será motivo de disputa no STF. Aquela minha famosa frase. Quem poderia imaginar? Está no script. Uma eventual ação no Supremo para barrar o projeto após uma possível rejeição ao veto, porém, não precisaria partir do Executivo. O mais provável, no cenário atual, seria um partido aliado de Lula ou um parlamentar de esquerda acionar o STF. Ah, você vai falar para mim que não está no script isso? Você nunca viu o próprio PT, Randolph, Lindbergh e tantos outros fazerem ações? Aliás, eles já fizeram ações. Já tem um mandado de segurança, se eu não estiver enganado, do PSOL, já prevendo que isso pudesse ter o veto derrubado e já estão discutindo isso. Eu vou expor a minha teoria para vocês dois e abro para os comentários. A minha teoria era a seguinte: em virtude de tudo isso, ele sabia que
Aliás, vamos colocar a premissa básica inicialmente. Ele é um anistiado. Estou me referindo ao próprio Lula. Ele é um anistiado da anistia de 1979. Uma anistia que anistiou todos os atos ocorridos desde agosto de 1961 até setembro de 1979, quando ela foi promulgada, aprovada pelo Congresso e promulgada, entrou em vigor, e todas essas pessoas foram anistiadas. E muitos deles se tornaram políticos. Quando eu digo que a teoria começa nisso, ou seja, o fato dessas pessoas, ao serem anistiadas, na cabeça dele que foi anistiado, é que elas ganhariam uma expressão. Como que você usou a questão do herói? O caminho do herói? Não, tem um... Jornada do herói. A jornada do herói. Essas pessoas anistiadas na cabeça dele e de vários aliados dele, é que essas pessoas anistiadas se tornariam pessoas que atrairiam muito voto para a direita. Por isso, ele não assinaria nenhum indulto e nenhuma graça. É minha concepção, é como eu estou lendo os fatos. E aí entra aquela provável negociação de derrubada da Magnitsky, no caso do Alexandre de Moraes, supostamente que os irmãos Batista foram para os Estados Unidos negociar com os assessores de Donald Trump. Seria uma demonstração de que a gente está, dos Estados Unidos, estamos dispostos a negociar com vocês, mas em contrapartida vocês precisam nos apresentar uma demonstração de que vocês vão aliviar a questão dos presos políticos. Começa-se esse trabalho com esse PL chamado grosseiramente de dosimetria, porque, pessoal, vocês já ouviram aqui inúmeras vezes o Pavinato falar, eu falar, o SCAF teve aqui essa semana, falou, acredito que o João vai concordar. Dosimetria é referente ao juiz de mérito da causa. É ele que define quanto que a pessoa vai pegar de pena. Ponto. Então, PL de dosimetria é esdrúxulo, para dizer o mínimo, na questão semântica. A gente tem chamado de doce-mentira. Eles vão lá e começam a planejar isso de dentro dos próprios gabinetes do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Já muito se falou sobre isso, inclusive na imprensa. Malu Gaspar foi uma também, já que a gente citou-a, que também já tratou sobre isso, Mônica Bergamo e etc. Isso vai através de alguém que é uma ligação entre o STF e o Congresso, que é o Paulinho da Força. E aí ele aparece apoiado por ninguém mais, ninguém menos que Aécio Neves e o Temer. Tirou o pessoal da tumba toda. Exatamente, para ganhar um pouco de força, um aspecto de, olha, a gente está aqui, aquela coisa de vamos conversar, vamos resolver tudo no diálogo, vai ficar bom para todo mundo. Só que em nenhum momento mostrou-se o PL. Ninguém tinha acesso ao projeto. O Paulinho da Força não mostrou para ninguém, isso foi colocado imediatamente para ser votado e os deputados de direita, os deputados de centrão que ajudaram a aprovar, simplesmente não conheciam o texto, ficaram conhecendo naquele momento. Então acreditaram, e hoje eu estive num programa com o deputado José Medeiros, que me disse exatamente com essas palavras. Todos de direita acreditaram que, em virtude da negociação que estava sendo feita entre Lula e o governo Trump, que ele deveria dar essa demonstração e que no final ele vetaria o projeto e ainda assim eles ganhariam alguma coisa. Eu só quero dizer o seguinte, hoje eu tive a comprovação de que a minha teoria estava correta. No entanto, eu vou garantir aqui o benefício da dúvida à maior parte desses deputados, porque realmente não conheciam o projeto, acabaram votando, acreditando nisso, mas você não pode entrar num lupanário, para usar um termo bem bonito, que na verdade é um puteiro. Você não pode entrar num puteiro e procurar uma virgem. Ou pode? Não quero acreditar, de verdade agora, não quero acreditar que os caciques, aqueles deputados mais experientes que a gente tem e que são aguerridos, concordaram com esse tipo de estratégia para chegar exatamente nisso agora, nesse veto. E a gente discutiu aqui, eu, Pavinato e acho que o Segré estava junto naquele dia, a gente garantiu que era impossível que as pessoas estivessem em casa no Natal através da aprovação
desse PL da doce mentira. Então toda a narrativa foi construída talvez também para convencer aqueles, vamos chamar de deputados menos avisados, de que o PL favoreceria um grupo de pessoas que sairia da cadeia. Nas contas de especialistas, cerca de 18 pessoas sairiam imediatamente. Imediatamente assim, né? Depois da avaliação do juiz, que é o sumo sacerdote de tudo. E cerca de 80 seriam beneficiados no longo prazo, talvez até maio deste ano. Nós temos 155 pessoas presas. Então perceba que não atinge todo mundo, iria atingir ao longo do tempo. O que eu estou querendo propor para você que está em casa pensar, e agora vou chamar os dois aqui para o nosso debate. Valeu a pena tudo isso? Não só não tiveram o acesso a esse PL, a nenhuma benesse, como agora está vetado, e mesmo que eles derrubem o veto a partir de fevereiro, que é quando eles voltam, porque afinal de contas, né, João, estão todos de férias. Gente, eu tive 7 dias de férias, você nem teve, né? Não. É isso. Oposição tira férias, não é curioso isso? Achei bem curioso. Pois é. Como é que a gente resolve todo esse imbróglio? Você concorda agora com a minha visão, Júlio? Você ouviu o Serrão, você estava concordando com o Serrão, e agora eu te expus uma outra teoria que hoje foi apresentada por um dos deputados, que é do nosso lado, um cara aguerrido também, José Medeiros, e que me disse, olha, a gente acreditou no acordo que foi feito, vindo dos Estados Unidos, e queria crer que então ele vetando para nós seria melhor para depois derrubar o veto. Isso. Quer dizer, não faz sentido algum. Para que eu gastei energia para uma coisa sem efeito? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.